tudo bem? Estou aqui com o pastor Roberlan Julião novamente. E aí? Mais um pouquinho. Isso, tá bom. Estou aqui hoje com o pastor Roberlan de novo, hoje para falar sobre a família de Esaú. Hoje para falar sobre a família de Esaú. Queria pedir a você que está aí conosco aí, né, que compartilhasse, né, a nossa live, né, tem sido muito abençoada, graças a Deus. Deus tem nos abençoado muito, nos ajudado. Nós não pensávamos de coração. Opa, som aqui, som aí não dá. Sinceramente, irmãos, de coração, eu não pensava que as nossas lives iam fazer tanto sucesso e que as pessoas iam gostar tanto. Nós estamos recebendo muitos testemunhos. Infelizmente, nós não vemos o número de pessoas que têm testemunhado para a gente na live. Né? A gente vê aqui, às vezes, 9, 10, chegamos a 15 ontem. Né? Mas, pastor, depois a gente recebe vem os cumprimentos. Eu gostei muito do pastor, eu gostei muito de não sei quem, eu não sei o quê. Ontem eu tive o maior número de participantes. Que legal. E de visitas no Instagram. Foram quase 100 pessoas. Eita! Pastor Leonardo, eu recebi muitos elogios mesmo com o pastor Leonardo. Gente. E aí depois a gente acaba ficando surpreso, porque as pessoas não participam, não fazem. Aí você não imaginava que tinha esse feedback, você, né? Não imagina. Eu estava mostrando hoje para minha esposa, gente, que às vezes você está vendo a live, você está ouvindo a live, mas você não está sendo computado. Por quê? Porque você apenas clicou no som. É necessário que clique realmente na imagem da live, né, para você estar participando, estar computando. E aí você fazer perguntas, né, para a gente poder, o pastor Roberlan responder. Ele está aqui para isso, né? Ele veio aqui para isso, para abençoar a sua vida, né? E aí muitas vezes o pastor Roberlan, ele não consegue responder porque ele não vê, né, a sua pergunta, não vê a sua participação. E a gente queria ver, né? Não queria só eu ficar aqui batendo papo com ele, eu tento provocá-lo da melhor maneira possível. Porque na verdade eu não quero, irmãos, eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Eu quero falar da vida de Esaú, mas eu quero que o pastor Roberlan, ele principalmente traga uma palavra de bênção para a sua família. Para a sua família. Meu objetivo aqui, pastor, é a família que está em casa. São as pessoas que estão em casa, estão com problema, estão com dificuldade. Olha, nós falamos sobre uma família totalmente problemática, que é a família de Isaac e Rebeca. Mas é uma família problemática. E ontem, olha, vocês deram um ganho no final, né? Tanto o senhor quanto o pastor Leonardo. Final, olha, foi fantástico. O Leonardo então falou assim: William, eu não vou ficar aqui falando mal da família de Isaac. Irmãos, eu fiquei apavorado, né? Final, e o Leonardo veio com uma palavra de Deus. Olha, Jacó foi isso, Jacó foi aquilo, terminou assim, terminou assado. E ele simplesmente arrasou no final, abençoando realmente as famílias que estavam nos vendo, que estavam nos assistindo. Gente, a gente precisa chamar todo mundo agora para a sala. A gente precisa convidar os nossos amigos para esse negócio. A gente precisa o que? Marcar aquele casal que está com problema, aquele casal que está o quê? Com dificuldade dentro de casa. Hoje nós vamos falar sobre um marido, né, que não era exemplo. Nós vamos falar sobre duas mulheres que davam problema com os seus sogros
nós vamos falar dos filhos. Como é que os filhos ficam nessa história? Mas é. A gente vai falar disso hoje, irmão. E aí, olha só, a gente hoje, aqui o nosso objetivo é falar dos casais. Nós vamos falar do casal hoje. O cara que casa e vai morar na casa dos sogros. Ih, pegou. O cara vai morar na casa do sogro. E aí? E aí chega lá na hora, bate de frente com a sogra. Ai. Bate de frente com o sogro. Ih. O que você faz? Chora. A gente vai falar sobre isso hoje. Antes disso, quero que você pegue aí e marque todo mundo, porque o pastor Berlan veio hoje, pô, vai sacudir. Pode dar sua introdução aí, enquanto eu também vou compartilhando aqui. Opa, tá beleza. Tem possibilidade aqui ou vai prejudicar o sinal? Não. Ah, então beleza. Pode. Porque aí num eu assisto, no outro eu compartilho. Pode ir. Bem, minha gente, nós temos aquela ideia de que a vida do outro teria solução porque a outra pessoa não tem os problemas que a gente tem. Na maioria das vezes, nós temos a tendência de ver solução para o problema de todo mundo, mas o nosso caso é insolúvel, porque a nossa vida é mais difícil, é mais puxada e assim por diante. E eu gostaria que nesse instante aqui você pudesse apreender da lição que a gente está tentando tirar de Esaú e da sua família, algo para a sua própria vida. Em vez de você apontar, se eu fosse Esaú, eu faria isso. Não, mas você perceber o seguinte, em que eu estou sendo Esaú? Porque eu costumo falar para as pessoas que a gente precisa ler a Bíblia contra nós, em vez de ler a Bíblia contra os outros. Porque é muito comum quando a gente lê uma passagem da batalha de Davi e Golias, a gente se identificar com Davi e Golias é o chefe, Golias é o vizinho, Golias é não sei quem, Golias é o parente chato. Quando a gente deveria observar em que momento a gente é aquele personagem que está fazendo algo ruim que a gente mesmo reprova, mas quando é na gente, a gente ameniza. Lembra da história de quando o profeta Natan conta uma narrativa para Davi e Davi fala, esse cara tem que morrer, porque Davi não tinha percebido que Natan estava falando dele. Mas quando Natan fala, olha, o personagem dessa história aqui é você, ele sente o impacto. Então que você possa estar ouvindo a gente aqui, não como o crente pá. O crente pá, ele pega a terra e joga para os outros. Essa é para fulano, essa é para Beltrano, essa é para cicrano. Mas que você possa fazer como o crente inchada. Essa é para mim, essa é para mim. Senhor, eu preciso melhorar, perdão, ajuda-me e assim por diante. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo pastor Carlos Henrique Filadélfia, lá no Jardim Bom Pastor. Pastor Carlão vai estar com a gente aqui também falando sobre a vida de... Deixa eu ver aqui, foi ele que escolheu, rapaz. Que legal. Esse aí, ele veio aqui sobre a vida sobre a família de Raabe no dia 27 de maio. Pastor Carlão vai estar aqui com a gente. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo flamenguista. Quando chegar aqui vai ganhar uma caneca do Botafogo, né? Não tem como, né? Não dá uma pra ela. Você vai ler a Bíblia contra mim. Aí, ó, mandou uma canelada, hein? Ele é assim, ó. Ele só vem aqui, que oferta. Não basta apenas o lanche, mas meu amigo Carlão, né? Amo esse homem demais. E eu amo mesmo. Ele fica todo sem jeito quando eu falo isso pra ele. Ele fala, amo, eu ficar falando que amo o outro. Eu te amo. Ó, beijão nessa sua bochecha. Ih, mandou beijo e tudo, ó. Mandar um beijo, um abraço aí pra Leila, Graça e Paz, Adriana Guedes. Leila tá aí de novo? Leila tá aí. Opa, que legal. Olha lá, ele tá falando que o Carlos aí tá falando que eu só quero ser crente pá, só jogando. Começamos bem, irmão. Abraços, meu amigo, abraço. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos começar aqui, olha. Eu vou fazer uma breve relato sobre a vida de Esaú. Como eu disse,
Ontem e hoje nós conversamos sobre uma família, né, que é cheia de problemas. O objetivo nosso é ensinar que devemos amar e nos relacionar bem com a nossa família. E o problema é como, né, nessa situação. Ou seja, uma família que é bênção, mas que tem mentira, mas também tem perdão e reconciliação. Isso aí. Esaú é personagem do Antigo Testamento, era filho de Isaac e Rebeca, e irmão gêmeo de Jacó, com quem se zangou por ter lhe usurpado a bênção dada por seu pai Isaac. Esaú em hebraico significa peludo, foi também chamado de Edom em hebraico, vermelho, pai dos edomitas que habitaram uma região que hoje é conhecida por Acaba. Esaú nasceu ruivo e peludo. Esaú era um perito caçador e amado do seu pai, enquanto Jacó habitava em tendas e era amado por sua mãe. Esaú vendeu a Jacó a seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas. Ele tomou sua prima Malate como mulher, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais, né, tomou mais aos olhos de Isaac, seu pai. Foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. Esaú teve um filho chamado Elifaz, muitas vezes confundido com Elifaz o Temanita, por habitar na região mais do sul da Península Arábica. Temã, hoje conhecida como Iêmen. Este, considerado um sábio, é personagem importante, né, na Bíblia. Esaú era um caçador, como já disse, homem tosco, marcado pela corporeidade dele. O capítulo 25 gira em torno do direito da primogenitura. O filho mais velho, neste caso Esaú, herdaria o poder, contrariando o esperado. Ao final do capítulo, Esaú vende seu direito de primogenitura ao caçula em troca de comida. No capítulo 26 encontramos os nomes das esposas de Esaú, e aqui esse texto é muito importante, eu separei para nós lermos, porque se não me falha a memória, vai ser a nossa primeira pergunta sobre família. No capítulo 26 isso. No capítulo 27, por sua vez, focaliza, se você puder, abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, nós vamos ler os versos 34 e 35. O capítulo 27, por sua vez, focaliza o ritual de passagem de poder do pai para o filho, né? Isaac, quase cego, à beira da morte, deseja abençoar o primogênito Esaú, mas Rebeca intervém e propõe a Jacó o ardil. Ele deve se disfarçar a fim de obter a bênção que seria destinada ao primogênito. Jacó usurpa o lugar de sucessor de Esaú. A bênção paterna realizou-se em Jacó e já não pode ser desdita. Ludibriado pelo irmão, Esaú acalenta planos de vingança e pretende matar Jacó. Jacó teme este encontro e suas consequências. Desde o capítulo 32, quando Jacó inicia preparativos para o retorno, o medo ganha destaque. Ou seja, do capítulo 25, 26 ao capítulo 32, Jacó vive com medo, né, de encontrar seu irmão. Tal sentimento é explicado pelo narrador, que é onisciente nessa história. Você pode ler lá em Gênesis 32, 7. Pastor, eu falei que essa seria a primeira pergunta, e será. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26, verso 32. Verso 26, capítulo 26, verso 32. O pastor Carlos aí está falando, o varão foi com a camisa do Flamengo. Ai, meu pai. É rosa, Vaz, é rosa isso. É rosa. Por que ele não é flamenguista, não? É flamenguista. É rosa, Vaz, é rosa. É rosa, é rosa no meio. Ah, meu pai. Gilcilene, graças a Pai, Gilcilene. Glória a Deus. Esse é terrível. Esaú não teve tempo para se arrepender. Que Deus tenha misericórdia de nós. É tempo de arrependimento. Jesus está às portas, né? Disse o pastor
Carlos Henrique, da Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio. Então vamos lá, gente. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 26, 34 e 35, que diz: quando tinha 40 anos, a gente já vai começar, gente, quente. Nossa primeira pergunta é uma pergunta. Olha, eu vou te dizer, eu achei não, né? Eu estava estudando até agora, 5h15. E no último minuto do segundo tempo veio essa pergunta na minha. Eu falei, eu vou colocar como primeira, porque isso aqui é família. Nem a gente precisa falar sobre isso. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Um abraço, cunhada. Minha cunhada Daniele. Está acompanhando também. Está acompanhando também. Ó, a esposa foi lá embaixo, então eu vou pegar um pouco dessa água que eu tinha aqui. Tá perfeito. E vou dar um pouco pro senhor, vamos dividir aqui. Né? Show de bola. Gente, não é para a garrafa, não. A garrafa não é a que a Sueli separou. Então, pastor, fala comigo. Lendo esses dois versículos, nós percebemos o seguinte: as duas mulheres que Esaú escolhe para serem suas esposas, né, elas não se davam bem com o seu sogro e com a sua sogra. Isso. Minha pergunta: como é ter dentro de casa duas mulheres? Não é uma mulher, não, é duas mulheres que infernizam a vida de seus pais, ou seja, do sogro. Eu bato na tecla do que a gente falou ontem. É muito comum, William, que nós foquemos muito na intimidade física e bem pouco, quase nada, na intimidade relacional. E aí, qual é a parte que a gente muitas vezes não observa? No caso da intimidade física, tem aquela questão de eu olhei para ela olhou para mim, e aí alguma coisa de aparência despertou um, o outro, tudo e tal. Só que, primeiro, a pessoa com quem eu vivo, ela não é apenas um corpo, ela é um conjunto. E se a gente pegar uma outra questão, que nem as pessoas falam muito do amor à primeira vista, mas o amor à primeira vista, com todo respeito a quem discorda de mim, mas o amor à primeira vista, na minha percepção, não chega a ser amor, porque o que está acontecendo é que você foi despertado por algo que aquela pessoa provocou em você, em algo que você já tinha algum tipo de preferência e talvez não soubesse. Agora, o amor, ele tem a ver com a pessoa. E aí, é essa parte que eu acredito que, não apenas no caso de Esaú, mas com qualquer outra pessoa, até porque conforme nós comparamos ontem Jacó e Esaú, a gente vê que assim, Jacó é aquele camarada vegetariano que toma leite de soja, que é mais devagar, tá, aquela coisa todinha, e Esaú já é aquele camarada carnívoro, macho alfa, né, lutador, esse negócio desse tipo. E aí a gente percebe que assim, Esaú é aquele cara do tipo, pô, gostei dessa, e vai ser essa. E o que eu quero é ser feliz. E qual é a parte que complica? A vida da gente não é só uma foto, a vida da gente é um filme. E aí, o que a gente observa no caso de Esaú? Ele é muito dado ao impulso. Tanto que quando ele troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, é por causa de quê? Daquele instinto. Ele está com fome, Jacó, e talvez ele até pensasse assim, mas eu vender para ele ou não vender, isso não vai alterar nada com meu pai. Ele pode ter pensado nisso. Mas a gente percebe o quanto ele não valorizava a história e apenas o momento, quando ele até diz o seguinte: de que me serve isso daí agora que eu estou com fome? Então eu observo no caso de Esaú, porque assim, ele podia até ficar naquela assim,
ai gente, eu tenho a bênção, mas tô cheio de fome. Até entendo isso, porque Claro. ninguém aqui é perfeito. A gente sabe que na hora do teste, muitas vezes a gente balança e a gente mesmo é reprovado. A gente sabe disso. Sim. Mas agora, pelo menos uma coisa fica na gente. Aquele peso de culpa do tipo assim, vacilei. No caso dele, a gente percebe que ele assim, o que adianta? Ah, quer saber? Desprezo. Hein? E aí a gente verifica que ele é muito dado ao momento, ao impulso. Gostei dessa mina, vou ficar com ela, é ela que eu quero. E eu lembro muito da situação de Sansão. Os pais vão aconselhar, é dela que eu me agrado. E pronto, acabou. E aí, qual é a situação? Ele não estava nem aí para convivência, porque se os pais estavam machucados com aquilo, como é que devia ser essa moça? Quais seriam os valores dessa moça? Até porque não vamos esquecer, elas eram de um povo alheio ao contexto de promessa e de aliança. Então, os valores são diferentes. E a gente não casa ou a gente não namora só o corpo da pessoa. A gente namora e casa com a pessoa. Então, aí... E o início do casamento, você casa com a cultura dela também. Vem todo mundo. Vem tudo. Vem todo mundo. Até você criar a sua... Exatamente. Isso leva um tempo. E aí a gente percebe que assim, vem aquelas mulheres com aquela bagagem. Ele não valorizava muito a herança familiar que tinha. Jacó assim, ele não, né? Tudo bem que Jacó era um trambiqueiro, com todo respeito. Mas agora, Esaú não valorizava a tradição da sua família. E aí vamos e venhamos. Poxa, observa bem. Você tá ali, na sua família, teu pai e tua mãe passaram um legado para você, e você joga isso tudo ao vento, cara, isso deve causar uma dor. Agora imagina isso no mesmo quintal, porque era o mesmo clã. Imagina aquela situação ali, Agora depois de casado. Imagina a menina levantando de manhã, olhando como assim, vai ter que me aturar, velho. Tá dando pra entender? Como é que você, como marido, fica nessa história para... Qual o conselho que o senhor daria? Eu não sei se o senhor já passou por isso, né? Mas qual o conselho? Eu não passei por isso não. Eu morei 22 anos atrás da casa da minha mãe. Eu tenho orgulho de dizer, irmãos, a minha esposa nunca brigou com a minha mãe. Uau! E quantos anos lá? 22 anos. Só lá? Só lá. Meu Deus. 22 anos. Minha esposa nunca levantou a voz para minha mãe. Eita. Não. E o dia que uma outra pessoa, né, que faz para o genro, falou uma besteira com minha mãe, ela comprou barulho. Ela comprou barulho. Nunca mais você fale assim com a minha sogra. Eita. Que é sua sogra também. Rapaz. Eu tenho prazer de falar isso, tá? Minha mãe é aquilo, né? Ou seja, desse mal você não morre. Desse mal eu não morro. Desse mal eu não morro. E todas as vezes, minha mãe, às vezes, né, dava aquelas encrencadinhas dela, a minha esposa sabia administrar. Nunca fez uma queixa da minha mãe pra mim. Em 22 anos. Em 22 anos. Meu. E eu morei lá. Então, assim, mais do que nunca, hoje eu sei que a pessoa que o papai separou, irmão, vem do céu. Não é todo mundo tem esse privilégio, não. E aí eu pergunto, pastor, qual o conselho que o senhor daria? A Leila até está falando aqui, ó, Sansão se deu mal, foi pela aparência, né? E depois ela diz, respeito. A pergunta para mim, para o senhor aqui, a gente vai continuar nessa questão aqui, já está morando agora, já começou tudo errado. Porque quem casa, tem uma frase, um ditado popular que diz que quem casa quer casa. Isso. Né? Quem casa tem que cortar o cordão umbilical. Eu morei 22 anos atrás na casa do meu pai, porque eu não tinha condições de sair de lá. Entendi. Mas na primeira oportunidade que eu tive, eu meti o pé porque eu queria cortar o cordão umbilical. Ou seja, você reconhece que não é o ideal. Não é o ideal, mesmo não tendo problema. Tô entendendo. Mesmo não tendo problema, eu só, né, no momento que eu tive a oportunidade, eu saí de lá.
minha pergunta é a seguinte, o pastor Cláudio Duarte explica demais com isso, né? As pessoas que casam despreparadas, ou seja, a menina fica grávida, e aí agora não tem mais como correr, não tem casa, não tem para onde ir, vão morar, não, mora aqui em casa. Aí vai morar na casa do papai e da mamãe, ou dele ou dela. Aí o pastor Cláudio Duarte diz assim, tu coloca lá a Coca-Cola na geladeira, quando tu volta para tomar Coca-Cola, o cunhado já tomou Coca-Cola. E vai arrumar confusão? E agora o que tu faz? Tu coloca lá o teu biscoito lá no armário, quando tu volta, né, a tua cunhada, a sobrinha, ou sei lá quem, a mamãe, o papai, já o sogro, a sogra, já foi lá e já apoiou. Pastor, é o seguinte, qual é o conselho que o senhor dá para essa galera, né, que tem casado aí, tem morado na casa dos pais? Porque a gente vê aqui o seguinte, olha só, duas mulheres amarguradas, a verdade é essa, irmão. São duas mulheres amarguradas que tentavam amargurar a vida dos seus sogros. Porque se elas não são amarguradas, ela traz paz para dentro de casa. E aí essa é a minha pergunta. Como trazer, né, como lidar com essa situação? Né, quem está vivendo isso aí? Né, as sogras que estão vivendo, os sogros, e até mesmo o genro, a nora, que de repente está dentro de uma casa, e pode ser o inverso também. A sogra está infernizando a vida da nora, claro. A nora de pai. Qual o conselho que você daria para esse pessoal aí? Eu entendo o seguinte, para os casais, primeiro, até que ponto você ama esse rapaz, ou até que ponto você ama essa moça? Até que ponto vocês querem construir uma vida juntos, ou de repente, olha, eu gosto dela, eu me sinto atraído por ela, mas eu não estou disposto a começar igual meu pai e minha mãe, não, já quero começar de boa. Essa é a questão, porque às vezes, William, os casais começam querendo ter o que os pais levaram 30 anos para construir. Para construir. Então, esse imediatismo pode, assim, comprometer muito. E eu recomendo o seguinte, se houve esse problema aí, né, de vamos para a sobremesa antes do almoço, agora nasceu a criança, e o que a gente vai fazer? É uma situação que, assim, não tem por onde correr. Primeiro a sobrevivência, depois o orgulho. Então, exatamente. É aquele caso. É bom lembrar, a casa da sua sogra não é a sua casa, meu jovem. A casa da sua sogra não é a sua casa, minha querida. É bom lembrar, desculpa usar o tom que eu vou usar aqui, mas o seu sogro e a sua sogra estão lhe fazendo um favor. Estão sendo gentis com você. Não se desculpa, não. Porque dói, entendeu? Porque dói. Entende? E aí o que acontece? Eles podem ser as piores pessoas do mundo, mas estão lhe oferecendo um teto sem pagar aluguel. Então, só o fato de que é o seguinte, minha sogra, a minha sogra não presta, vai ter que ter 2 caixões, um para ela e um para a língua, mas se não fosse por ela, eu não teria um teto. Pronto, já encontrei uma coisa boa nela, obrigado, Senhor, pela minha sogra. Ponto. A outra situação, estou falando pro casal que, assim, a coisa já aconteceu, né? A criança veio e tem que ter um teto, não tem para onde correr. Agora, digamos, não tem criança na parada, é só você e ela. Não tem criança na parada, é só você e ele. Se der para reservar um trocado todo mês para a própria casa e puder pagar o seu aluguel e viver na sua, não precisa ficar escutando coisa, porque uma coisa... Seja numa kitnet, aí é que está a questão. Começa lá embaixo. Eu pergunto o seguinte, o que vocês chamam de amor nesse relacionamento que vocês têm? Porque é o seguinte, se o amor não suporta um quartinho com banheiro, uma kitnet,
se esse amor não suporta uma televisão, uma geladeira e um fogão para seguir a vida, se esse amor não suporta uma vida com 2 salários mínimos, pô, então é o seguinte, se vier o desemprego, se vier um acidente e alguém ficar acamado, porque lembra, a gente faz uma promessa, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Eu falei pra minha esposa que agora só falta riqueza, porque assim, já foi quase saúde, tudo, doença, alegria, tristeza, pobreza, tá faltando só riqueza. Aí voltando pra cá, então, ou seja, você fez um voto lá. Se você fez pensando na lua de mel, o problema é seu, você fez um voto. Entendeu? Então, porque às vezes o pastor estava falando, tu tá pensando dentro do. E aí nesse caso, o que acontece? Diante de uma situação dessa, até que ponto esse amor é amor mesmo? Até que ponto é isso? E aí, como eu falei, se veio a criança, vamos segurar a onda, aguentar de boca fechada, aturar a humilhação. A minha sogra aumentou, o meu sogro inventou, não interessa. Vai fazendo o seu pé de meia para assim que der, fazer igual Jacó, pegar seu caminho, entendeu? Meu sogro Labão é um malandro, ele faz isso, faz aquilo outro, mas eu tô aqui ajeitando a minha vida porque assim que der, eu pico a lua. Então, é um ótimo exemplo disso. Tá dando para entender? Ele viu que não dava, Exatamente. Só tomar uma pernada do sogro. Tá dando para entender? Mas o que acontece? Não entrou numa de entrar em colisão. Não, pelo contrário. Em paz. Exatamente. Quais são as ovelhas que o Senhor deseja? Deu para entender? Então, aí ele sabia que Deus estava abençoando ele. E aí, nesse caso, eu entendo que o caminho é esse. Nasceu a criança, segura a onda. Não tem criança, são 2 adultos. Poxa, será que não dá? Agora, outra coisa é de repente o seu sogro, meu mal, ele vê que você é um cara batalhador, ele vê que você está se esforçando para oferecer o melhor para a filha dele e fala assim: olha só, Joãozinho, a gente faz um trato, você fica 10 anos, eu tenho uma casa aqui, entende? O aluguel é X, eu faço por metade do preço para você, entende? Tem aquele que pode oferecer de graça, tem aquele que de repente vai botar pela metade, não sei qual é a situação. Durante esse período, para você ver o que você faz. Aí é outra situação. Por quê? A generosidade está partindo do seu sogro. A generosidade está partindo da sua sogra. Não é você que está vindo por baixo com o pires na mão. São eles dizendo o seguinte: olha, tá aqui. É claro que você não vai abusar da generosidade alheia. Ah, não é minha mãe. É sua mãe, mas a sua mãe cuidou de você até você casar. Exatamente. Agora, filhão, toca a tua vida. Ah, mas Gordão foi com mas parente um tem que ajudar. Ninguém tem que fazer nada. Se alguém fizer, glória a Deus. Quem tem que cuidar da sua vida é você. E da sua esposa. Tá dando pra entender? Exatamente. Você assumiu o compromisso com a sua família. Tirou ela da casa dela. Exatamente. Falou, na hora que você tirou ela da casa dela, você falou pros pais dela. Agora não é mais que você. Exatamente. Eles querendo oferecer eu quero te dar um carro de presente, é problema deles. Eu quero te dar um apartamento, problema deles. Agora, se não partiu deles, na sua. Então, tem criança, atura. Não tem criança, você não precisa pegar esse caminho. A não ser que eles ofereçam. E se eles oferecerem, obviamente vão ser pessoas fáceis de lidar. Por quê? Porque eles querem ter você perto. É uma outra situação. E aí, eles fazendo isso, você pode até jogar as cartas na mesa. Meu sogro, olha só, uma vez que a casa é minha, eu peço só um favor, que ninguém pegue a chave e abra sem me consultar. Eu espero que ninguém entre assim à torta direito, chegue lá, pegue as coisas. Por quê? Porque a pessoa ofereceu. Não é você como assim, eu não tenho onde morar, eu aceito qualquer coisa para não ficar na rua. Porque tem gente que precisa, mas é arrogante. Precisa, mas é orgulhoso. Sim, sim. E aí é aquela seguinte situação, imagina, eu não tenho o que comer, você me oferece 30 ovos, eu falo assim, pô, caramba, o William tem 2 casas, o William tem 3 carros na garagem, ele poderia me dar 1 quilo de carne, ele me dá 30 ovos, miserável, tu não tinha nada, o cara te deu 30 ovos. E você está reclamando. Tá dando pra entender? O que ele tem é dele, meu Deus do céu. Vai lá,
Então esse pelo menos é o meu raciocínio. E aí, onde eu falei ontem, que assim, a minha tristeza é que as pessoas, elas vão buscar aconselhamento quando é o seguinte: eu já vou largar a mulher, eu já vou largar o marido, e eu só vim dar satisfação pro pastor para quando eu chegar com um outro rapaz lá no culto, o pastor vai achar estranho, entendeu? Então eu só vim o seguinte: ó, tô indo embora. Vida de pastor. Entendeu como é que é o negócio? Agora, se chegasse desde lá do início, pastor, tô gostando de uma garota. Pastor, é o seguinte, eu entrei na fila para ser feio 10 vezes e ela é um mulherão. Pastor, não vou conseguir outra nunca mais na minha vida. Procura o seu pastor e bate um papo. Mas não, primeiro a gente pega o ônibus errado. Para depois... Aí é onde vem aquela situação, né? De assim, ah, meu Deus, eu não sei o que eu fiz da vida. Tem certeza que não sabe? Vamos continuar, pastor. Vamos embora. O pastor é bravo aqui. A gente fica no... Ó, uma pergunta só até agora. A Leila diz assim: comecei numa kitnet e éramos felizes. Mas é. Peraí. Olha aí. Ela ri, né? Na riqueza, né, pastor? É, só falta a riqueza, Leila. Legal. A outra, a Jusilene diz, né? Existe um dito popular que é muito certo: quem casa quer casa. Sim, a gente até comentou aqui, né? Quem casa quer casa, não tem jeito. Eu só quero abrir um parênteses, que é o seguinte: eu não tô aqui, gente, estimulando ninguém a começar a namorar com 11 anos e casar com 35, tá? Não. Né? Gente, início de casamento é difícil para todo mundo. É. Início de casamento, ainda mais, ó, eu costumo dizer claramente isso. Às vezes as pessoas falam assim: pô, que isso? É principalmente pro pobre. Principalmente pro pobre. É difícil o casamento, porque você não tem uma conquista ainda no seu trabalho, você ainda tá galgando ainda. Exatamente. De repente os seus pais até te ajudaram a ir para uma faculdade. Você está terminando sua faculdade. Escrevendo seu nome ainda, né? Escrevendo seu nome ainda. Então, é difícil. Hoje, por incrível que pareça, né, eu estava aqui sentado aqui nessa mesa, e a Sueli estava do outro lado, e eu estava falando para ela: poxa, filho, eu olhando isso aqui, tá bonito aqui, não tá, pastor? Tá Bonito, tá legal. Tá. É umas conquistas que nós Não viu tivemos. quando eu falei da iluminação ontem? É uma conquista que nós tivemos aqui, né? Aí eu tô olhando, né? De repente, eu parei, olhei assim, né? Eu falei: poxa, filha, nós já ralamos muito. Aí ela falei: eu tô assim, me deu uma nostalgia, né? Um negócio assim. Eu falei: rapaz, olha, foi bravo. Aí ela quem conhece minha esposa sabe que nós vamos te falar, né? Uhum. Aí ela, verdade, né? Mas dentro de mim eu estava lembrando das noites que nós dormimos, né, com a janela aberta, botando o ventilador na janela para pegar o ar fresco, botava a toalha molhada na cama para a gente poder dormir. Nem ia dormir 1, 2 horas da manhã, quando era 5 horas, 5 e meia, a gente estava levantando para ir para a faculdade. Então, muita gente não viu isso, não sabe o que é, né, o trabalho que a gente teve, como, né, nós chegamos. Leonardo Iraguchi, né, que vai estar comigo daqui a pouco no Instagram, está dizendo, né, o início é complicado mesmo. Irmão, vou te dizer uma coisa, eu acho, Leonardo, irmãos, o Leonardo, eu acho que o início, o meio, não, o fim não, porque no fim ele vai terminar com uma mulher. Mas o início e o meio, o homem está com 5 mulheres. Gente, só Deus. Quando ele me contou isso, eu falei: Jesus, Léo, na boa. Aí, é o início e o meio para você. Mas brincadeiras à parte, meu amigo, às 21 horas eu te espero lá no Instagram. Leonardo Araújo, ele está falando: o início é complicado mesmo, e é para todo mundo. A Leila está dizendo: tem gente que acha que os pais são, e aí eu tenho que são obrigados a ajudarem em tudo. Depois que casa, cada um toma a sua responsabilidade. Verdade, né? Não tem como. Pastor, vou para a segunda pergunta aqui. Esaú não foi servo do Senhor segundo Hebreus 12:16. Explica isso pra gente aí. O que acontece é que assim, diz até a Hebreus 12:16. Diz até a Bíblia que ele procurou lugar de arrependimento com choro e tudo e não encontrou.
Então a gente vai reparar que assim, no caso de Esaú, ele deixou muito, mas muito evidente de que as coisas de Deus não eram importantes para ele. E a gente não está falando aqui de fraqueza. Por exemplo, Jacó tinha falha de caráter, Jacó tinha fraqueza, mas não quer dizer que ele desvalorizava. Porque o que acontece? Eu observo que entre nós todos travamos lutas, todos nós. Existem tentações. Eu, por exemplo, conheço uma irmã que ela sofre uma pressão muito grande com doce. Entende? Por exemplo, enquanto para mim tentação é maminha, picanha, alcatra, para essa irmã tentação é brigadeiro, beijinho, aqueles coisas de... esqueci agora o nome de amendoim, não estou lembrando aqui. Ou seja, cada pessoa tem sua fragilidade, e isso aconteceu com Jacó, como aconteceu com outros homens de Deus. Só que o caso de Esaú não era fraqueza, ele realmente não valorizava. Aí é que está a questão. E a gente percebe uma outra situação, que Jacó, quando a mãe falou para ele arrumar alguém da família, ele atendeu prontamente. Na hora. Olha bem o seguinte, você olha para a situação e verifica que assim, Esaú não valorizava, entende? E se não valorizava, é aquele caso. Quando Deus não é o regulador da sua consciência, quem é? Você mesmo. E se é você mesmo, você vai julgar por aquilo que lhe dá mais prazer e custa menos esforço. Ué? É ou não é? Mandou, hein, gente? Mas não é? Segurou essa aí, repete. Porque o que acontece? Legal, se Deus não é o regulador da nossa consciência, nós que somos. E se somos nós vamos decidir com qual critério? Ué, aquilo que nos custa menos esforço e que nos gera mais prazer. Se prejudica os outros, eu tô nem aí. Se meu filho vai crescer sem pai, eu não tô nem aí. Aí é onde entra a questão, por exemplo, o que faz com que às vezes uma mulher ela ature um marido que assim, o cara é carne de pescoço? Seu relacionamento com Deus. O que vai fazer às vezes aquele cara que trabalha naquele lugar, que ele fala assim, eu vou dar um soco, vou arrebentar os dentes do meu chefe, e ele segura a onda. Aquele seu compromisso com Deus, olha só, não, isso não é o que Deus quer pra mim. Ou de repente, aquele camarada que assim, a mulher dorme sem banho e ele todo dia sente o cheiro perfumado do cabelo da colega de trabalho e ele segura a onda ali. Eu não sei se dá pra perceber que assim, cara, existem coisas que a coisa mais natural do mundo seria você chutar o pau da barraca. Sim. Mas por que você não faz? Porque você sabe que tem alguém a quem você deve lealdade, alguém que tem um plano para você e que você não quer entristecer. Agora, quando você não tem esse alguém, ou esse alguém é substituído por você, aí, perdão porque eu não sei o nome do autor, mas eu só quero é ser feliz. Entende? Eu não sei o nome do autor da música, mas tá dando para entender? Esse é o caso, infelizmente. Como é criar os filhos quando eles sabem da diferença que você tem com o seu irmão? Aí eu volto para aquela questão, né, do que a gente conversou ontem, né? Porque é aquele caso, o meu filho hoje, quando ele faz alguma coisa, ele fica assim, viu papai? Aí eu faço, aí ele começa a rir. Hoje, o que eu penso dele é a coisa mais especial do mundo. Sim. Mas vai chegar uma hora que ele vai começar a fazer os 9 fora e vai começar a perceber que, epa, pera aí, né? Então, eu lembro de uma vez, né, eu tava falando numa reunião de homens, e aí quando terminou, né, aquela reunião, um irmão veio pedir oração, porque ele falou que ele estava tendo problema com pornografia, e o problema de pornografia dele chegou a um ponto que o filho dele de, não sei se 10 ou 12 anos pegou.
Ou seja, ele tinha um problema, mas por enquanto era só dele. O quarto escuro era dele. Quando o filho pegou, deu ruim, porque toda vez que ele for brigar qualquer coisa, Já era. na idade que o filho tá. Deu para entender? Eu, por exemplo... Ele joga como se não tivesse nenhum erro. Tá dando... É isso! Aí... Ele percebeu? aponta o cisco no olho do pai como se não tivesse matado. Esse é o caso. Esse é o caso. Então, aí, por exemplo, eu entendo que o pai e a mãe precisam se esforçar ao máximo para ser uma boa referência. Mas é preciso, desde já, ter uma atitude de humildade para com os filhos e não cobrar a perfeição dos filhos, porque tem muito disso. Às vezes a pessoa cata o meu defeito, não é só porque ela cata o meu defeito, é porque eu sou tão indefectível que ela olha para mim e ela fica feliz quando eu falo 5 nés numa frase. Para ela é um orgasmo perceber um vacilo meu, entende? Então, aí onde entra a questão também, porque tem pai que ele cobra do filho uma perfeição que ele mesmo não tem. Enquanto o filho é pequeno, ele faz de tudo para ser amado e aceito pelo pai. Mas quando chega na adolescência, ele fala assim: ah, fala sério, é ele que está cobrando de mim? É ele que está falando que eu tenho que respeitar a minha mãe, que é a mulher dele, que ele não respeita? É ele que está falando que eu tenho que ter caráter quando ele, por exemplo, faz gato de luz, de água, de internet. Tem tanto gato hoje, né? Eu conhecia só o de luz. Aí nesse caso, por exemplo, é ele que está falando isso para mim? Entende? Só que eu entendo que, primeiro, meus pais não são perfeitos e eu sou do seguinte raciocínio: meu pai me deu um conselho, se ele não ouviu o conselho dele, o problema é dele. Eu quero saber se o conselho funciona. O pneumologista fuma, mas ele me diz os efeitos do cigarro no meu pulmão. Se ele fuma, o problema é dele. Eu vou seguir as orientações. A minha nutricionista não consegue vencer um sonho, problema é dela. Eu vou seguir as orientações dela. O meu treinador na musculação, ele, por exemplo, não está nem aí pro corpo dele, mas eu vou ouvir as dicas dele. Entende? Meu pastor vai pro inferno, o problema é dele, mas eu vou ouvir o que ele prega. Ouvir o que ele prega, ouvir o que a Bíblia diz. Não, obviamente, estou pegando esse caminho, pelo amor de Deus, né? Como também o caso do médico e do treinador. Se ele está orientando errado, é claro que eu não vou ouvir. Deu para entender? Ou seja, o que eu quero é orientação. Meu pai está me dando uma orientação segura. Se ele não seguir o conselho que ele está me dando, o problema é dele. Eu acho que o filho que não ouve o pai e a mãe, porque o pai e a mãe quebraram a cara, para mim é burro. Para mim é burro. Porque ele tem a chance de aprender com a experiência do outro, sem precisar. Eu não lembro de quem é a frase que diz que você pode aprender de 3 modos: pela orientação, que é o modo mais nobre, pela imitação, que é o modo mais fácil, e pela experiência, que é o modo mais doloroso. Eu prefiro pela orientação. Eu posso aprender coisas com você que você demorou anos para estudar. Entende? Imagina, até eu saber tudo que você sabe. O jovem, o adolescente tem muito disso. Eu prefiro. Pela experiência. Eu chego o seguinte: peraí, William, tem como você me dar um curso sobre isso? A Leila tá falando aí, tá quente. Leila, olha a dinâmica do homem que você vai ver, que vai ser sempre quente. Ah, Leila, foi lá na Hotmart. Eu quero olhar para ver se você adquiriu meu livro, hein, Leila? Ó, cheio de intimidade, como se eu conhecesse. Leila vai estar aqui com a gente. Ah, beleza. A Leila vai estar aqui com a gente. A próxima vinda da Leila aqui é no dia, deixa eu ver aqui, é no dia... Ué, tô olhando no lugar errado. Próxima, Leila, dia 29, a Leila vem falar sobre Ana. Sobre Ana, né, Leila? Dia 29, Leila vem falar sobre Ana, sobre a família de Ana. Então, vamos lá, pastor, continua. Então, aí nesse caso, eu entendo que o caminho é esse, né? Como eu falei, se eu posso aprender com a vivência do meu pai, se eu posso aprender com a vivência da minha mãe, não me interessa se eles fizeram escolhas erradas, até porque eles só podiam pensar com a mente que eles tinham na juventude.
existem coisas que com certeza, minha mãe já é falecida, meu pai ainda está vivo, que se meu pai pudesse, faria diferente. Agora, pastor, olha só, essa família está trazendo para a gente hoje muitas lições verdadeiras, né? Lições de vida. Uhum. A verdade é essa, né? E aí eu fico me perguntando, eu estudando, peguei essa pergunta. Como é que é criar filhos, né? Com eles sabendo dessa confusão toda entre a família, né? As mães, suas mães não respeitam os avós, né? O pai tem um problema com o irmão, o pai foi enganado pelo irmão. Como é que a gente lida com essa situação? Como é que a gente cria filhos? Como é que a gente dá uma educação? Eu não sei como foi a educação dos filhos de Esaú, né? Eu não estudei sobre isso, confesso que eu não estudei a Bíblia enfatiza mais as mulheres. Eu não estudei sobre isso. Mas eu queria saber, assim, como é ter uma família problemática e criar filhos? Porque o mundo já é difícil, o mundo já diz, né? Já está difícil a gente criar filho para o mundo, a gente educar O filho poderia ser perfeito, mas no primeiro dia da escola, rapaz, o colega dele consegue desconstruir tudo que o pai ensinou em 5 anos. como diz o personagem, 7 numa anos. velocidade. E aí eu fico perguntando o seguinte: como é que tu já tem esse parâmetro? E ainda tem esse parâmetro todo dentro de casa, essa confusão toda dentro de casa. Como é que as famílias que estão nos vendo, que têm problemas dentro de casa, podem resolver esses problemas, pastor? Olha, eu entendo que o básico do básico do básico é o temor a Deus e a humildade. Porque é aquele caso, assim, o meu pai foi o melhor pai que ele pôde ser, a minha mãe foi a melhor mãe que ela pôde ser. E eu, à medida que vou amadurecendo, eu percebo isso, como você mesmo disse agora há pouco, que tem aquele adolescente que cobra do pai como se ele fosse perfeito, certo? Então, eu preciso ter humildade para perceber o seguinte: olha, essa foi a família que meu pai pôde me dar, essa foi a família que a minha mãe pôde me dar. E aí eu volto a citar Belchior, quando na música, né, que Elis Regina canta, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Aquela questão de você, assim, olha, aí eu lembro de Renato Russo, né, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você e é o que você vai ser quando você crescer. É aquela questão de, assim, eu quero fazer o melhor pelo meu filho, mas o que é melhor para mim? Lá na frente, quando ele for adulto, ele pode ter uma ideia de que assim, pô, meu pai queria isso pra mim. E não era isso, entende? E aí, assim, eu entendo que eu preciso ter humildade de, olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso pelo meu filho. Mas agora, isso não quer dizer que o que eu entendo que seja o melhor para o meu filho, seja realmente o melhor para ele. Eu acho que aquele pai crente severo, ele quis fazer o melhor para o filho. Deixou o filho traumatizado, achando que Deus é um carrasco. Você não vai entender? Mas ele quis fazer o melhor. Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, aquele outro pai, né, que apresentou Deus, né, como aquele velhinho que a gente sobe no colo e puxa a barba, ele também quis apresentar um Deus legal, ele quis fazer o melhor. Só que o filho entendeu, Deus é tranquilante. Então, ou seja, se a gente for observar bem, eu acredito que os pais que são pais, né, eles fazem entendendo que estão fazendo o melhor. E é claro, ao mesmo tempo que eles estão tentando fazer o melhor por nós, eles estão tentando também viver a vida deles. Porque aquele caso, né, é como, por exemplo, até que ponto, eu lembro de uma situação, né, de uma irmã que ela estava toda boba conversando comigo,
Porque eu costumo brincar, né? Quando eu prego, dizendo, ó, marido, elogia sua esposa, olha o verdureiro, né? Porque às vezes o que acontece? A Bíblia fala que para a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Então, às vezes, a mulher não recebe nenhum tipo de observação do marido, e aí o camarada lá fora, que nem a ama nem nada, né? Só quer catar mesmo, mas ele vai e faz. É uma coisa que, assim, o canalha muitas vezes ele tem vantagem sobre o cara legal, porque ele fala o que a outra pessoa quer ouvir, não necessariamente o que ele sente. E aí, por exemplo, eu tava falando, ó, cara, abre o olho e tudo e tal. E aí eu lembro que aí uma irmã toda feliz, toda boba, porque um ex-colega de colégio, né, chegou pra ela e falou que ela tava a mesma coisa de quando eles eram mais novos. E aí eu lembro que quando eu citei isso numa pregação, aí uma irmã do plenário falou assim, ele mentiu. Eu falei, tá, irmã, ele mentiu, mas ela acreditou. E aí ela, por que acreditou? Porque o marido era um animal. Então o que acontece? Numa situação dessa, você pensa comigo, eu poderia julgar e falar assim, mas a irmã não tinha que ter ficado toda boba, ela tinha que ter repreendido Satanás, ela não tinha nem que ter contado isso pra mim. Como é que pode a irmã contar isso pra mim? Um pastor, um homem de Deus. Só que é o seguinte, a irmã estava fragilizada. Então às vezes o filho ele pode estar cobrando dos pais, mas não para pra pensar o seguinte, o pai fez aquele negócio errado, não devia. Só que é o seguinte, pô, às vezes o cara, para passar, ele faz uma bolinha de papel e passa pro colega. Um pouquinho de pressão mexe com o caráter dele. E ele às vezes não percebe que assim, o pai e a mãe são gente. Devia fazer isso? Não, claro que não. Né? Pelo amor de Deus, quero deixar claro, gente. Eu não estou aqui passando pano, eu só estou compreendendo. Só isso. Entende? Porque se eu for pegar a palmatória para detonar todo mundo, eu não posso ser pastor. Entende? Eu tenho que ser juiz. Então, é um tipo de situação que eu não sei se dá para perceber. Estou entendendo. Né? E assim, eu acredito que os pais, assim, eles vão falhar. Só que até uma certa idade, o filho não tem essa compreensão. Então, o pai vai ter que dar o jeito para ser o melhor pai que ele puder ser. Ou seja, lá na frente, quando meu filho tiver 20 anos, aí ele me chama para trocar uma ideia, tomar um café, e aí ele vai desabar e fala o que for. Mas agora eu tenho que ser o herói dele. O que eu vou fazer eu não sei, mas eu vou fazer o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho. Agora, vamos e venhamos, para mim não era o caso de Esaú. Esaú era aquele cara centrado em si mesmo. Aí é diferente. Não sei se dá para perceber, uma coisa é ser imperfeito, outra coisa é ser egocêntrico. É diferente. Uma coisa é, de repente, como eu falei, aquele camarada que não está bem no casamento, e aí qualquer jaburu com um brinco e um batom, ele já acha que é a Gisele Bündchen. Ele tem uma fraqueza. É diferente de ele sair por aí cantando todo mundo. Entende? Entendo. Essa é a situação. Entendo. Porque fragilidade todos temos, mas é justamente o nosso caráter que faz a gente lutar contra a nossa fragilidade, de modo que é o seguinte, ó, isso aqui é o natural, mas o cultural suplanta o natural. Ou seja, os meus valores não me permitem continuar desse jeito. Por isso a consciência fica pesada, por isso eu me arrependo, por isso eu chego para Deus e peço ajuda, por isso eu não apago a voz do Espírito na minha mente, por isso a minha mente não fica cauterizada, porque é o seguinte, não, peraí, eu tomei a decisão de ouvir a Deus, como diz a música do Tade, mas eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas, todo dia a tentação, todo dia acontece isso e isso. Só que, como eu falei, para mim o caso de Esaú não era o seguinte, o mal está vindo. Não, no caso de Esaú estava indo para o mal. Aí é diferente. É diferente. Ele estava indo ao encontro. Aí, quem brinca com fogo. A Elis Gama, líder dos casais da Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio, ao lado do seu esposo André, né, está dizendo, precisamos, o qual eu optei como secretário, né, está dizendo, precisamos ensinar aos nossos filhos a serem melhores que nós,
Pois se não formos tão bons assim, eles serão melhores. E se formos bons com esse ensinamento, eles serão melhores do que nós fomos. Boa. E aí eu vejo uma coisa que parece que os pais da antiga, para mim, foram deficientes, na maioria dos casos. Por quê? Porque geralmente, com aquele afã de fazer de nós homens e mulheres fortes, cobraram de nós algo que assim, eles não conseguiam. A gente, por exemplo, alguns pegaram o caminho da hipocrisia e outros da autoestima baixa, né? Uma coisa mais ou menos assim. E eu entendo que é importante o quê? Eu vou puxar o meu filho para cima, mas compreender o não atingimento e deixar claro que é o seguinte: esse não atingimento deve-se, meu filho, a uma falta de competência que você pode desenvolver, e não necessariamente porque você é um fracassado, porque você é um derrotado, porque você é mole igual a sua mãe, porque você é cabeçudo igual ao seu avô. Não, simplesmente você não desenvolveu uma competência e eu vou ajudar você. Eu entendo que nisso os nossos pais, na maioria dos casos, foram deficientes, porque eles cobraram, mas quando a gente não atingia, ficava parecendo que assim, lembra que hoje a gente sabe das múltiplas inteligências, mas na nossa infância, ou você era inteligente ou era burro. Entende? E aí, fechando aqui, eu lembro de uma situação hoje. Meu filho, ele sabe usar o celular, certo? E aí, ele, por exemplo, está vendo um desenho e chegou uma hora que ele estava entediado, colocou o celular encostado no REC e o celular desceu, caiu e ficou atrás do REC, só que com a pontinha aqui. Ele não viu e começou a ficar nervoso. Eu podia chegar lá, pegar o celular e dar para ele. O que eu fiz? O trouxe, apontei para o celular e falei, pega. Ele teve dificuldade de enfiar o dedinho atrás do REC para puxar, mas ele tentou, puxou e pegou. Aí talvez alguém diga, pai ruim? Não. Eu podia pegar para ele, mas ele tinha que ter algum grau de dificuldade para ele se envolver. Tudo bem, mas ele só tem 2 anos. Tá, mas é o seguinte, não conseguiu? Sem pegar o caminho. De uma forma ou de outra, eu já ensinei para ele que a vida é feita de esforço. E que você não pode ser negligente em algumas coisas. Colocar no lugar certo evita o que? Determinadas coisas. E sem discurso. Sem discurso. Sem entender? Sem discurso, sem ser chato. Gente, felizmente nosso tempo acabou. Nós estamos com 47. Ou seja, já estamos indo para 1h20. 1h15. Pastor Belan estava falando aqui sobre a criação antiga. Nosso livro já ficou separado hoje aí para o senhor, né? Mais uns folhetozinhos para o senhor levar do Casais Saudáveis, né? A família e os desafios do século XXI. Olha aí. Né? A gente trata sobre essa questão, né? Os pais falharam ou não falharam antigamente? Eu acredito que eles falharam sim. Né? Acredito, mas acredito. É bom também, lembrar que comentários que eles tinham, né? Mas acredito também, né, que acredito também que os pais de hoje estão falhando muito mais do que eles. Porque estão pegando o outro extremo. Porque, exatamente, na verdade, e é isso aí que a gente trata no livro, é a questão, a Elisa acabou de dizer aqui, né, André, cheguei na hora do amém. André é o líder dos casais. O nome na internet que ele pode ver de novo. Pode ver de novo. O vídeo amanhã vai estar lá no YouTube. E no livro a gente trata justamente essa questão. Paz, meu querido, hoje eu já falei contigo muitas vezes, né? Quem entrou aí também foi meu amigo Marcelo Moura, né? Que também vai estar no Instagram com a gente. E aí a gente trata essa questão da educação, né, que eu chamei de antiga, e a educação atual do século XXI, né, onde a gente vê que o exagero dos pais atuais em querer mudar a educação dos pais antigos foi por um outro extremo. Foi por um extremo que fez com que esses pais, né, ou seja, os pais do século XXI, visse, né, que eles não poderiam chegar aonde eles chegaram.
Porque agora, na verdade, eles perderam o controle sobre seus filhos. Antigamente, eu ia para casa da minha namoradinha ou para casa da minha namorada chamada Sueli, e eu tinha hora para sair da casa dela. 9 horas tinha que sair da casa dela e eu tinha que estar em casa 10 horas da noite. Ou seja, marcavam em cima dela, mas marcavam em cima de você também. Não tem essa que é homem, não. Não, eu tinha um limite para estar em casa e ela e tinha um limite para sair da casa dela. E meus pais e os pais dela se falavam. E além de se falar... Nossa, daqui tá hora. Se falavam e pegavam e ó, seu pai falou que é 9 horas, já é 9h10. Não, às vezes eu falava, minha sogra era baiana, brava pra caramba, ela falava assim, ó, 9h10. Não, Marco, o ônibus passa 9h20. Não, o ônibus passa 10:09. Você perdeu o ônibus 10:09. Entendeu? Então ela brigava. Então hoje nós temos adolescentes de 13 anos, 12 Fica anos. tudo no quarto trancado junto com os pais, mais uma vez com todo respeito. 14 anos ficando grávido. Por que está ficando grávido? Porque os pais abriram as comportas. Perdão? Abriram as portas e perderam o que? O controle sobre os seus filhos. Tem muitos filhos de 12, 13 e 14 anos que estão ouvindo na televisão um outro adolescente falando assim, e ontem eu ouvi isso, vendo um filme, teu pai não pode se meter na sua vida. O médico falando para um adolescente, quem tem que tomar as decisões da sua vida é você é dono da sua vida. Porque o médico era frustrado, né? viveu em orfanato e tal, teve um problema com os pais e tal. Ele acha agora que os pais não podem mandar nos filhos. E hoje nós temos esse problema. Muitos pais acharam que os seus pais foram grossos demais, arrogantes demais, foram brutos demais com eles. Aí eles acham agora que não pode. Ah não, eu tenho que coisar com meu filho. Só que esse ser mais malhado com o filho acabou com que ele abrisse as comportas. É importante, né, a gente frisar o seguinte, que os pais, eles eram duros daquele jeito justamente para que nós não tivéssemos uma juventude como a que existe hoje. Exato. E aí, qual é o problema? Terra! Os pais de hoje, eles tentaram, como você acabou de falar assim, abrir a porteira, porque eles não queriam que os filhos sofressem alguns traumas, crises que eles carregam hoje. Só que, observa bem, eu com trauma ou não, estou indo para 50 anos. Essa molecada sem trauma não chega a 18. Então, assim, eu mal ou bem, com um monte de coisa que de repente assim, pô, meu pai podia ter feito de outra forma, minha mãe podia ter feito de outra forma, mas tô aqui com 46 anos dizendo isso. Agora, tem gente... Nós dois. Tá dando pra entender? Nós dois. Então, eu sou do raciocínio, sabe, o William, como eu falei, que assim, a gente recebeu aquela criação do tipo, cara, você tem que ser forte, senão o mundo te engole. Foi mais ou menos esse tipo de coisa, né? Isso aí. E aí, qual é a situação? Hoje, o que eu percebo? Eu entendo que eu tenho que manter esse discurso, mas deixar claro o seguinte, cara, você não conseguiu, entra na fila e vamos tentar de novo. E não assim, você é burro, você é mole, você é isso, você é aquilo, você é safado, você é sem vergonha, né? Esse tipo de situação que eu acho que assim, a intenção era boa, mas surtiu aquela ideia de que assim, teve gente que se apropriou disso. Eu lembro de uma situação, desculpa pra fechar. Agora foram todos, né? Não, claro. Foi uma grande minoria. Eu lembro de uma situação. Grande minoria, isso aí é profundo, né? Grande minoria, né? Minoria. Então, aí, por exemplo, eu lembro quando eu dirigia a congregação aqui no DIC, na Rua São Marcos, tinha um jovem, né? O Leandro, ele começou a chegar, a participar lá com a gente. E eu cheguei pra ele e falei assim, cara, vem na quarta-feira que a gente tem um estudo bíblico. Pra que eu usei a palavra estudo? Quando eu falei a palavra estudo, ô irmão,
não, estudo, não, então eu venho só no domingo. Porque eu não sou bom de estudo. Aí começou a falar um monte de coisa, entende? Porque na cabeça dele, estudo lembrava que ele era um fracasso. E ele só sabia que era um fracasso por quê? Porque alguém falou. Alguém falou para ele. Entende? Então é essa questão de estigmatizar que para mim é o problema. Pastor, vamos lá, gente. Olha o Marcelo Moura. Marcelo Moura, cheguei agora, poxa. Marcelão, é verdade. Ó, foi top. Bondade dele. Nós vamos agora, com certeza, vamos ter o pastor Robelano, Julião, outras vezes aqui, mas não mais esse mês, né? Vamos dar oportunidade para outros pastores, mas estive com ele duas segundas-feiras que foram maravilhosas, foram tremendas, foram gostosas, e ele vai voltar, com certeza. Né? O André está dizendo, só gente fera tem passado por aí. Aí escrevi também. Deus possa abençoar a todos. André, falei hoje que você está faltando, você aqui, né? Então a nossa agenda esse mês nós preenchemos, mas vamos ter outras rodadas aqui. Leila Braga está dizendo, repreender é amar. E o pastor Belorano está dizendo, né, já estou com saudade. Acabou. Acabou esse mês, irmão. Acabou esse mês. Não acabou não. Então vamos lá. Principais ensinamentos que eu tirei, né, dessas duas famílias de Jacó e Esaú. Deus quer estar conosco e abençoar-nos quando nos firmarmos ao seu amor e ao seu perdão. Quando temos um problema de desentendimento, de difícil solução com outra pessoa, devemos pedir ajuda de Deus para reconhecer o erro e obter forças para mudar a atitude em relação ao outro. Agora, eu sempre falo uma coisa aqui, pastor, e dentro desse ponto aqui, cuidado, porque às vezes o problema não está no outro, o problema está em você. E você está botando a culpa no outro. É necessário às vezes fazer uma reflexão, uma análise da gente, né? E às vezes também, ainda que o erro não esteja na gente, eu dou esse exemplo aqui direto, né? De Abigail, ainda que o erro não esteja na gente, né? Nós podemos mudar nossas atitudes e nossas ações, e o outro, vendo isso, pode sim mudar. Nabal não mudou, porque foi burro, né? Mas Abigail, sempre falo isso, né? Não permite que Nabal tire a sua alegria e a sua inteligência. Exatamente. Inteligência. Então, mas ela o quê? Não permite, mas ela também não muda, né? Ela muda. Em vez de ela ser uma mulher rabugenta, como as esposas de Jacó, de Esaú, ela faz o quê? Ela usa a sua inteligência, o seu raciocínio, para quê? Para abençoar a sua casa. Tanto que nem sua aldeia, nem seu esposo, nem sua família é estraçalhada por Davi. Continuando, a direção e proteção de Deus sobre a sua estada em Arã e o seu retorno para Canaã demonstram a direção e a proteção de Deus sobre o seu povo. Precisamos, por fim, reconhecer nossos erros e pedir insistentemente a ajuda de Deus através de seu único Filho, Jesus. Te dou 2 minutos. Perfeito. É isso aí, minha gente. Então a gente está terminando aqui, mas eu gostaria de fazer um apelo para você. Você não é o que dizem que você é. Você é aquilo que Deus fez de você. Então, Deus criou você com um propósito. Deus criou você com um alvo. Deus tem algo para realizar através da sua vida. E que você não abra mão disso por causa de algumas coisas que aconteceram. Jacó, ele era visto como o enganador, como o usurpador. E ele, de certa forma, fez jus à fama que ele tinha, embora ele recebeu o nome antes de fazer o que ele fez. Mas, ainda assim, Jacó, ele lutou. E Deus lhe deu um novo nome e uma nova história. Esaú tinha a faca, o queijo e a goiabada na mão. Mas ele tinha uma atitude de desprezo.
para as coisas de Deus. Então não sei se dá para perceber, um cara, ele podia ser cheio de defeito, mas ele queria algo da parte de Deus. O outro era o herói do pai, era o cara, era o macho alfa, mas eu me basto, eu sou o cara da situação. E aí uma frase, essa é roberlaniana mesmo, uma frase que eu queria que você inculcasse, se você não se lembrar de mais nada do que eu falei aqui: quem muito se acha, acaba se perdendo. Quem muito se acha, acaba se perdendo. Quem muito se acha, acaba se perdendo. Então, eu gostaria que você, olhando para a situação de Jacó e a situação de Esaú, você desenvolvesse mais humildade e mais temor a Deus. Humildade para reconhecer quando estiver errado, humildade para ouvir a voz do outro, humildade para valorizar o que Deus te deu, humildade para valorizar o que a sua família lhe proporciona, e temor de Deus como assim: opa, eu posso estar certo, eu posso estar com a razão, eu posso ter os meus motivos, mas se isso entristece a Deus, eu vou lutar com todas as minhas forças para não cair em tentação, para não ceder essa provocação, para não atender o meu próprio interesse. Porque no final, o que conta não é como você começou, mas como você terminou. Então, termine bem, escreva uma história de honra para os seus filhos, para os seus netos, para a sua esposa, para a sua igreja, para a sua família. Que lá na frente, as crianças, os bisnetos, os tataranetos, quando falarem da sua memória, fale de um homem e de uma mulher que passou por essa terra aqui, que fez a diferença e deixou uma marca na sua geração. Mas olha, se de repente você vacilou como Jacó, ou você tropeçou como Esaú, eu queria dizer, nem tudo está perdido. Deus é o Deus da segunda e da terceira chance. Eu não estou dizendo que Ele vai tirar de você as consequências dos seus atos, mas Ele vai junto com você te ajudar a resolver as pendências com o seu passado e escrever uma nova história com um novo futuro, para a glória dele e para o seu próprio bem. Tá beleza? Então, Deus criou você para ser bênção. Seja bênção, não seja menos do que isso. E no que você não conseguir, eu tenho certeza que Deus vai ajudar você. Beleza? Paz, tamo junto. Ah, perdão, meu canal no YouTube, Roberlan Julião Palavra Simples. Roberlan Julião Palavra Simples. Beleza? Quero deixar um abraço a todos, principalmente a minha amiga Denise Gadelha, né, lá do Parque São José, a esposa do meu amigo, né, Gadelha, eu chamo ele só de Gadelha. E aí eu não sei o primeiro nome dele. Por causa do sobrenome. Ela eu já sei, porque a gente só chama ela de Denise. Mas quero mandar um abraço aí para todo mundo de Terra de Maravilhas, da igreja aí do pastor Leandro, né, Leandro amigo, que sempre está com a gente também aqui no canal, não do Facebook, mas tem que estar com a gente no Instagram. Né. Quero mandar um abraço aí para Ana Cláudia Miranda, né, já mandei um abraço para Daniele Moura, para o pastor Carlos, né, para Leila, que está sempre com a gente, Gilcilene, né, são pessoas que estão sempre com a gente, compartilhando e nos abençoando. Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Pastor Roberlan, ora por essas famílias, né, e a gente termina. Amém? Oremos então. Querido Deus, antes de tudo, nós te agradecemos por mais um dia que tu nos deixas viver. Eu te agradeço, a Deus, porque através da internet nós pudemos alcançar tantas pessoas, nós pudemos compartilhar, a Deus, a tua palavra, o nosso entendimento da tua palavra e as nossas vivências com os nossos queridos irmãos e alguns também que ainda não praticam a mesma fé que nós. E eu peço nesse instante, ó Deus, que tu estejas visitando cada família, que a presença do Senhor esteja alcançando cada casa. Sabemos, ó Deus, que não há casamento perfeito, e eu peço, ó Deus, que esse homem agora, que talvez esteja desistindo, essa mulher que talvez esteja desanimando, esse filho que de repente não acredita mais, ou esse pai que já jogou a toalha, Senhor, que todos agora, em vez de focarem no sofrimento, que foquem na promessa, que foquem na palavra, que foquem no Senhor.
A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e voarão com asas como águias. Sabemos, ó Deus, que muitas são as tempestades que vêm contra o nosso lar, mas, ó Deus, ajuda-nos a voar acima das tempestades. Pai, sustenta esse homem, sustenta essa mulher, sustenta esse velho, sustenta esse jovem. E, ó Deus, por amor que tu tens a história dessa criança que nasce e cresce nesse lar, Pai, que tu estejas preparando um novo tempo, uma nova estação para cada lar que abrigou essa live. Nós oramos assim, gratos por esse trabalho, por essa iniciativa, pela vida do William e pelo seu ministério. Assim oramos para a tua própria glória, na força do teu Espírito e no nome invencível e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, graça e paz, até a próxima. Glória a Deus. Tem alguém aí dando glória a Deus, né? A Gilcilene dando glória a Deus, a Lila falando amém. Glória a Deus. Ó, beijão pra vocês, pastor Roberlan. Obrigado, meu amigo, Tamo por junto. mais uma vez nos atender. Eu espero, né, que esteja em breve novamente aqui com a gente. Amém. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Um abraço. Fui. Roberlan Julião, palavra.